Há milhares de ilhas na costa brasileira, e todas lindas à sua maneira. Mas algumas têm um ar quase mítico, algo que é muito maior do que simplesmente beleza. Não é só a clareza das águas, o estado de preservação ou qualquer outro critério que alguém possa escolher para criar uma hierarquia dos melhores lugares para se visitar com veleiro. São lugares que têm uma simbologia que outros lugares simplesmente não têm. Talvez por serem mais inacessíveis, eu acho que também. Mas certamente não é só esse fator, pelo menos sozinho. Abrolhos definitivamente é um desses lugares. Dá vontade quase de fazer um emblema para colocar na roupa de cada velejador que veleja até aqui. Não que seja mais difícil do que outros lugares da costa brasileira para chegar. Saindo de Caravelas, por exemplo, é bem tranquilo, 35 milhas. Para mim, além de ser um lugar muito sonhado de chegar no meio de tantas outras milhares de ilhas e ancoragens da costa brasileira, foi a minha porta de entrada para o Nordeste, o primeiro lugar que ancorei. E também para quase todos que vêm do Sudeste para cá. E que portal de recepção é esse? Há 7.700 anos atrás, um período em que o mar era mais alto do que hoje, no final da última glaciação, os corais começaram a se formar por aqui, 1,5 milímetro por ano. Há 4.400 anos atrás, eles aceleraram para 5 milímetros por ano, e por volta do ano 500 da nossa era, começaram a crescer para as laterais e atingir o formato que tem hoje, que não é só na área do parque, mas uma região bem maior. Assim nasceu um dos arquipélagos mais lindos do mundo. Chegamos em Abrolhos vindo de Santa Cruz, no Espírito Santo, uma viagem que durou 30 horas, onde vimos muitas baleias. Aqui é um santuário onde milhares de baleias vêm da Antártida para se reproduzir entre os meses de junho e novembro. O que, se você parar para pensar, é muito legal porque boa parte das baleias da Antártida são brasileiras, na real, nasceram aqui. Acho que vimos as últimas baleias desse ano aqui no parque. Depois desse dia, nós não vimos mais nenhuma e, pelo que eu descobri, nem o pessoal do parque. Na primeira manhã, ao acordar, encontramos essa visita embaixo do barco. Uma barracuda, ali, quietinha, linda. Mas quem conhece esse tipo de peixe sabe que ela tem uma boca cheia de dentes. Mas aqui, em um ambiente equilibrado, com essa água transparente, o histórico de acidentes é zero. E ver um animal assim é uma dádiva. Nadar com ele é provavelmente muito mais seguro do que andar de moto em São Paulo, se você olhar as estatísticas. Deve ter coisa muito mais gostosa para morder do que um bagiense barbudo e um gato nesse paraíso de peixes, tenho absoluta certeza disso. É um lugarzinho especial para acordar e olhar pela janela, hein? Quando chegamos, não havia nenhum outro barco ancorado. Isso deixou tudo com um clima ainda mais sublime. Não era só beleza, havia uma contemplação, algo que havia amplificado bastante depois de uma noite bem dormida. Interessante a sensação de visitar um lugar assim com a sua casa. Se parar para pensar, é algo bem real. A maioria das pessoas que chega até aqui não tem muita estrutura, né? Só a do barco que alugou. Mas aqui a gente está com tudo que a gente tem na nossa vida. 8 metros de profundidade e dava para ver a areia lá no fundo, entre as algas. A areia aqui é um pouco diferente. É feita de vários pedacinhos quebrados de coral. É muito legal. E se você tiver sorte de uma das poitas estar livre, como tivemos, nem precisa ancorar. Fora das épocas que tem mais visitas, eu acho que é bem tranquilo de conseguir. De noite a gente desliga a Starlink pra poupar a bateria, né? Porque ela consome bastante. Então a gente fica sem internet na hora que a gente vai dormir. E a gente demora pra ligar um pouquinho enquanto tá fazendo café, alguma coisa assim, né? Tipo, e esse tempo sem internet tem sido tão especial de manhã, porque se soma a essa garantia de que não vai vir nenhuma mensagem, nenhuma propaganda, nenhum estímulo, ao fato de que, pô, de manhã, né, tá tudo tranquilo. Mesmo... Bom, aqui é um lugar que tá quase tudo sempre tranquilo, de várias maneiras, né? Mas de manhã, não sei se é alguma coisa na nossa percepção, na nossa cabeça, mas dá essa sensação de que é muito mais tranquilo do que outros momentos do dia. E eu acho que é preciso a gente ter uma rotina de
ficar algum tempinho sem internet. Meia hora, uma hora, não sei, quase com uma... Sei lá, você gostaria de meditar, mas não medita, de repente esse aí é um meio termo, não é meditação, mas eu digo, é um momento de pensar em si, pensar no momento importante, e você pensa assim, pô, mas eu tenho filho, eu tenho trabalho e tal, poxa, em uma hora, em meia hora, você dorme, não dorme algumas horas por dia e, sei lá, as coisas continuam lá. O arquipélago de Abrolhos é composto de 5 ilhas. A primeira é Santa Bárbara, administrada pela Marinha do Brasil. Todas as estruturas construídas ficam nela. Há algumas casas onde fica o pessoal da Marinha e do ICMBio, e também o farol de Abrolhos. Nela que há essas várias poitas que os barcos de turismo usam ou que aparecem na ilha eventualmente como nós, se elas estiverem disponíveis. A parte mais abrigada do arquipélago é no sul dessa ilha, pelo menos para ventos de nordeste. Se chegar uma frente fria, há algumas poitas poucas no outro lado, mas eu acho que não é tão abrigado quanto aqui, pelo menos de sudeste. É possível visitar a ilha e basta você combinar por rádio com a guarnição da ilha, que é da Marinha do Brasil, chamando Rádio Farol no canal 16. Geralmente eles combinam com você no final da tarde. É óbvio que dependendo do trabalho deles na ilha, às vezes esse passeio não está disponível. Vamos lá conhecer a ilha! O melhor ponto de desembarque da ilha é na praia próxima ao farol, virada para o lado abrigado. Na maré alta é bem tranquilo desembarcar por lá, mas na baixa é preciso ter bastante cuidado, ela fica bem rasa com corais no fundo, ou dependendo da maré pode ficar com os corais totalmente expostos. A maré aqui chega a variar 2,5 metros, dependendo da posição da lua e do sol. Além de, obviamente, você estragar seu motor de popa se você bater no coral, pode danificar eles. E aqui é um santuário de preservação, então esse cuidado é bem rigoroso. Apesar dessa ilha ser administrada pela Marinha, esse primeiro passeio foi com o pessoal do ICMBio, que cuida das 4 outras ilhas, mas que tem sede aqui e acaba controlando a fauna aqui também. Há muitos atobás na ilha, aqui é um espaço de reprodução deles. Eles têm uma cara muito simpática. Esse passeio vai ser a um ponto mais afastado da ilha, que não acontece todo dia, então temos sorte porque vamos acompanhar o pessoal do parque fazendo um trabalho por lá. Apesar de não ser assim tão longe da costa, a sensação é de estar em um lugar bem mais afastado, de estar em terras distantes e desconhecidas. A gente está fazendo uma mini trilha aqui para conhecer o ponto fixo, que é um lugar que dá para ter uma visão incrível aqui da ilha. A gente vai subir o drone, eu acho que vai ser incrível. Nossa, você viu ali, ó. Eram filhotes de atobá, ainda sem as penas de adulto e só com algumas penugens. Não poderia ter um pássaro mais simpático aqui. A ilha tem muitas pedras, pouca vegetação, o vento é quase sempre fustigante. É um lugar rico, lindo, mas desolado ao mesmo tempo. De certa forma, essa escassez em terra garantiu um pouco da preservação. A gente teve a sorte de encontrar lá a Berna, que é guarda-parque há décadas, e parte da sua vida se confunde com a história do parque. Junto com ela estavam a Adriana e a Letícia. Há 2 tipos de atobás aqui no arquipélago, mas nessa ilha, o território é do branco. A Berna me explicou no caminho que há mais ou menos 2 temporadas por ano de reprodução. Isso porque as aves não colocam os ovos ao mesmo tempo. Sempre há uns mais atrasados ou mais adiantados, mas por volta de 2 épocas. Ela trabalha aqui desde 1988, há 35 anos. Assim, seguimos pelo nosso caminho entre as pedras, tentando não atrapalhar nenhum pássaro, não pisar em ovos, literalmente, e curtir um pouco o outro lado da ilha, que eu não tinha visto ainda, já que com esse vento fica bem desabrigado. Os pássaros estão tão seguros aqui que eles parecem não saber muito o que fazer com a nossa presença. Só chegando muito perto deles esboçam alguma reação de preocupação, o que a gente tentava evitar de fazer. Ainda mais com essa carinha simpática, fala sério. Na real, qualquer outra postura com essas aves parece ser muita covardia, porque elas confiam pra caramba em nós. Não é à toa que elas precisam de algum lugar muito especial para se reproduzir, isoladas de seres humanos ou outros predadores. Então estar aqui com elas é uma relação de confiança muito íntima. Elas deixam a gente chegar tão perto, mas ao mesmo tempo isso exige uma responsabilidade muito grande da nossa parte também. Mas
e muitas outras aves iam aparecer. Estávamos ainda a caminho do lugar com mais ninhos. Dava para ver o balanço lá embaixo, junto com 7 vidas, um catamarã que conhecemos algum tempo depois e que se tornaram amigos muito legais. É uma caminhada de aproximadamente 1 quilômetro até o ponto fixo. É quase toda a extensão da ilha, na verdade, que não é tão grande. Então apareceu um animal diferente. Cabras. Era comum para os exploradores portugueses largar umas cabras assim em lugares para ter o que comer quando voltassem. Será que essas aí são descendentes de cabras largadas na época do descobrimento? Se bobear, elas têm, sei lá, quase 500 anos. As descendentes delas, obviamente. Tipo, é exótico, né? Eu acho que nem sei se deveria estar aqui, mas deveria fazer um estudo com essa população de cabras aí, ó. Deve ser... Não vai ter um monitoramento, porque elas devem estar isoladas há séculos aí, se bobear. Segundo o plano de manejo do parque de 1991, não havia nenhum registro de quando elas foram trazidas aqui para a ilha. Mas esse mesmo documento leva a crer que é possível que elas estejam aqui já há um bom tempo. Fiquei viajando, pensando que poderiam até ser uma linhagem bem antiga. Quem sabe já bem diferentes das cabras que estão no continente hoje. E o balanço, a nossa casa, quietinha lá embaixo. Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, parou aqui bem perto, no sul da Bahia, e dali seguiu seu rumo para a África do Sul. Não é impossível imaginar que o arquipélago de Abrolhos tenha sido o último lugar do Brasil que ele viu. Mas se foi, não deixou nenhum registro sobre isso. Hoje era um dia calmo, no lado norte da ilha. Havia uns 20 nós de vento. Mas é comum sobrar mais de 30 nós. E se forem vários dias seguidos, isso pode fazer o mar crescer bastante. Foi uma experiência incrível caminhar nesse lugar tão isolado e cheio de coisas para aprender. É difícil dizer que está imaculado da interferência humana, mas também dá para dizer que talvez esteja no estado mais próximo que é possível chegar nesse sentido, estando na costa brasileira. Então, eu fico pensando, imaginando eu aqui, que esse parque tem a função de preservar, né? De ser um lugar onde as espécies têm a chance de se reproduzir e se espalhar de novo por outros lugares e tal, né? Mas tem uma coisa meio de laboratório também, né? Onde, tipo, o que acontece quando não tem intervenção humana? tem a Suécia e a Guarita. Elas são chamadas de áreas intangíveis exatamente para isso, só tem acesso para pesquisa. Então, é uma área que quase ninguém vai, para servir de comparação com as outras e ver o que muda ao longo dos anos. Uma área que o pessoal visita, que a gente anda, tem... Muda muito? Então, o pessoal está estudando. E aí o que eu vejo também, por exemplo, lá não pode jogar âncora, não pode fazer nada. E aí você vê uma diferença grande, mas eu vejo que essa área aqui, ó, com esse trabalho que o parque faz, os corais estão bem bonitos. Sim. E as quantidades de peixe que tem aqui é absurda. E aí você consegue falar isso pro turista, né? Ó, não pode colocar a mão, não pode pisar, mas tem que falar o porquê, né? Sim. Tipo, eu não posso pisar corais, porque daí a gente vai matar um coral que leva milhões de anos para crescer. É claro que gostaríamos de ter mais liberdade em lugares assim, mas é importante, em alguns poucos pontos, termos um refúgio para preservar espécies e entender como a natureza funciona sem a nossa intervenção. Se por um lado há restrições para você descer em terra, no mar o parque dá bem mais liberdade para quem quer parar por aqui. Mergulhar de snorkel entre as ilhas é liberado, por exemplo. E isso em Abrolhos não é pouca coisa. Tá gostosa ou tá muito gelada? É ótimo. Não tá quente. Vai para essa hora, assim, pô. Boa. 4h40. Oi? É a hora. 4h40? Ai, meu Deus! Seu pai foi embora nadando? Na volta das ilhas há muita vida. Era comum eu sair para mergulhar em algum momento do dia. Quem tem mais experiência por aqui disse que esse nem era um dia que a água estava muito limpa. Mas, para mim, mesmo assim, essa água era bem transparente. Fui checar a poita que o balanço estava amarrado para ter certeza de que estava tudo ok.
Elas são bem parrudas, acho que a gente não vai ter nenhum problema enquanto estiver por aqui. A maior riqueza do parque, sem dúvida, está embaixo d'água. Diversas espécies que só existem aqui. Como o bodião azul, que forma cardumes lindos nadando bem no raso, que é bem fácil de ver com snorkel. E tudo isso bem perto do barco, uns 40 metros talvez. Qualquer lugar que você mergulhe aqui é certeza de achar coisas muito interessantes. Esse é um peixe frade, lindo. Vi até um tubarão, tímido, que mal consegui gravar, ele não tava nem aí pra mim. Essa lagosta foi um dos momentos mais legais do mergulho. Coisa linda. Nossa senhora. Tem uns peixes azuis ali, azul assim, ó. Nunca vi tão azul. Muito mesmo. Aí tinha outro amarelo com rosa. E um monte de peixinho bonitinho. Nossa, olha, eu tinha um. Acho que um mero. Desse tamanho assim, ó. Mas óbvio, há regras para mergulhar por aqui. Entre elas, não tocar em nada, não mergulhar com facas ou luvas. Mergulhe com cilindro só com guia autorizado e não limpar o casco do barco por aqui, o que poderia trazer espécies invasoras. Ficou desesperada com você sair. Lascou? Desesperada. Papai tá nadando. Ai, meu Deus. Esses mergulhos, que podem ser todos os dias, deixam bem mais interessante ficar por aqui, mesmo com acesso restrito à terra. Vai lá nadar com ele, Marisca. Conforme a gente chega mais perto do ponto fixo, o número de atobás aumenta bastante. Tem uma beleza desolada o paraíso dos atobás. Vento, pedras, isolamento e quase uma paz perfeita. Mas eles não são os únicos moradores da ilha. Estão brigando entre eles, são dois machos. Ah, você consegue identificar o que Ah, então, esse preto aqui embaixo, essa parte mais coisa é o macho. Eu ajudei o Guilherme no trabalho dele, no doutorado. E aí, quando ela é mais lisa, ela tem a barriga mais larga, é a fêmea. Você tem tanta informação já de tantos trabalhos que você ajudou que, caramba, né? Você tem um vocabulário enorme de... Então, é legal porque você ajudar os pesquisadores, é bom que enriquece o conhecimento, você consegue aprender mais se você tiver interesse mesmo. Você é pesquisadora? Eu sou. O que você está trabalhando no momento? Eu aqui, na verdade, eu tô como bolsista aqui do parque, né, de pesquisa, para ajudar justamente com essa questão dos dados, dos documentos. Eu sempre trabalhei com tartarugas marinhas. E vir pra cá é uma coisa desejada por muitos pesquisadores, ou não? Com certeza. E agora que eu posso vir sempre, aí ficou bom. Show. E você? Eu sou voluntária. Ah, voluntária, que legal. Mora aqui na região? Não, eu sou do Paraná. Ah, do Paraná! Curitiba, bem longe. Sim. A gente teve muito tempo em Paranaguá, adoro aquela região lá. Inclusive, a primeira vez que eu participei do programa de voluntariado desse MBU foi lá em Superagui. Sim. No final de Superagui, lá pertinho de Paranaguá. Perfeito. Um paraíso quase perfeito. Mas mesmo assim, só metade dos ovos geram atobás adultos. É legal que a Berna parece conhecer quase que um a um. Tá, mas então, por exemplo, esse aqui, você falou, esse é o lugar dele. Você lembra dele, que ele tava aí? Não, então, porque a gente tem um espaço, e aí alguns ainda estão sendo, os pais chegam e eles ficam no mesmo lugar, eles começam a andar, mas eles acabam voltando pro mesmo lugar. E quando a gente passava todo dia aqui, ele estava aí, esse lugar. E parece que ele ainda é um pouquinho mais novo, que ainda tem uma peninha aqui na cabeça dele. Olha, Eles são bem reclamosos. quantos meses você diria que tem?
se já não tivesse, tipo, uns 8, 7, 8, 7. E será que os pais voltam todo ano pro mesmo lugar? Fico sendo alimentado pelos pais até os 7 meses. Caramba. Aí depois eles ficam pedindo pra, igual aquele lá tá pedindo, ó. Olha lá o tamanho. De comida. Quando é o pai, às vezes ele dá alimento. Mas... Ah, quando ele fica abanando as asas, assim? Isso. Olha lá, e as fragatas vão roubar. Ah, não! Agora esse momento é esse, de as fragatas roubarem. Tem mais esse desafio, as fragatas, que são outros pássaros aqui na ilha. Elas estão sempre à espreita e costumam roubar a pesca dos outros pássaros, às vezes em pleno voo. Mas as fragatas chegam a matar os filhotes ou não? A gente resgatou uma fragata. Não, então, ela tá roubando a Ela alimentação. rouba a comida dele. E ela não pode entrar na água, que ela morre afogada. E ela não tem nadadeira que nem o jatobá, ó. Tem nadadeira, ela tem umas garras, olha lá, tá brigando entre elas. E ela tem uma garra para se fixar em árvore. Esse é o único lugar, acho que no Brasil, que existe ninho no chão de fragata. E aí uma coisa legal das fragatas, que elas roubam, mas elas se esforçam em pegar alimentação para dar. Aqui uma fêmea, outra lá. Uma alimentação para dar para os filhotes. Ela tem que fazer todo esse esforço porque ela não pesca. Mas o que é legal delas? Elas conseguem ver o ninhal lá de cima, os bichos lá de cima, assim, os peixes. E aí os jatobá ficam falando, nossa, ali deve ter peixe, eu vou lá atrás das fragatas. Aí ele mergulha, pega o peixe, ela pega a parte dela que ela ajudou a mostrar. Eu penso assim. O legal de estar aqui com a Berna é ter essa aula. Acaba que ter uma visita assistida assim faz você entender muito mais o local. Ela chegou na transição de uma outra era na administração aqui da ilha, onde havia faroleiros que moravam nos faróis com a sua família. Eram civis, muitas vezes, mas funcionários da Marinha. Um deles foi o Silvino, que fez várias obras aqui pela ilha. Fixa na cruz lá? Então, essa cruz não tem nada a ver com o ponto fixo, foi o Silvino, que era um morador daqui, que ele colocou essa cruz pra gente. Da Marinha, eu peguei ele na época aqui, né? Ele tava aqui, daí ele colocou essa cruz. Aí as meninas fazem observação turística de observação de baleia daqui, ver o comportamento delas no raio de 5 milhas, o que elas fazem, e aí elas usam lá como ponto fixo. Então elas colocam o teodolito, elas levam um binóculo. As meninas agora daqui a pouco vão fazer também essa observação dos barcos de pesca dentro da área do barco, se tá dentro, se tem barco, tudo isso aí tá nova. Com o teodolito dá pra ver se... Ah, o teodolito dá. E aí isso daí é um ponto fixo para isso. Ah, perfeito. Eu fiquei imaginando por que ponto fixo. Durante o dia, os pais jatobá saem para voar aos arredores da ilha e dão mergulhos de 10 ou 15 metros de profundidade para pescar. Não se sabe exatamente quem foram os primeiros europeus que desembarcaram aqui. Mas o primeiro registro foi da expedição de Gonçalo Coelho, onde estava também Américo Vespúcio. Passaram por aqui em 1501 e 1503. Fizeram inclusive uma feitoria em Caravelas, aqui na frente na costa, apesar dela ter sido destruída pelos índios tupiniquins logo depois. Muito depois, em 1560, o padre Anchieta, indo em direção a São Vicente, naufragou por aqui. Foi nessa época que o nome Abrolhos, que vem de abre os olhos, começou a se definir. Então eles vão bem longe, eles podem pescar aqui dentro da área, mas eles podem ir de 8 a 10 metros de profundidade ou mais, e eles vão no final da plataforma também se alimentar, serem pelágicos. E aí eles são residentes aqui, provavelmente quando eles são juvenil, que eles são mais aventureiros ou subiadores, eles podem ir para outros lugares e a gente não sabe se todos esses filhotes retornam. A gente às vezes tem muita informação de anilha, que é o que a gente coloca na patinha, onde foi encontrado esse bicho, mas não quer dizer que ele vai voltar para cá, mas eles são residentes. Lá a gente vai ver o jatobá marrom, do outro lado, e lá na Siriba, que eles são costeiros, então... Ah, é outra espécie. É. Aqui é uma espécie, lá é outra. Aqui é o branco, ali em frente tem um jatobá marrom, que é o Leucogaster. Então, o marrom, ele é bem costeiro e ele pesca bem aqui por dentro também. Danados esses jatobás. Em 1832, Abrolhos recebeu a visita de um barco que fazia uma viagem que mudou como olhamos o mundo para sempre. O Beagle, que tinha Charles Darwin na sua tripulação. Ele desembarcou na ilha e anotou em seu diário: Santuário, um céu de aves. Bom, continua um santuário e também um céu de aves. Essa é a maior qualidade.
talvez o maior parâmetro do sucesso de Abrolhos: mudar pouco. Então, finalmente chegamos até o ponto fixo e a Cruz do Silvino. Um lugar para observar tanto a opulência da natureza, mas também a sua crueza, onde a morte e a vida coabitam. Felizmente, mais vida do que morte, mas ela está sempre ali, rondando. Na pesca dos atobás e o mergulho de uma fragata, no irmão que joga o seu ovo para fora do ninho antes de você nascer. Sim, é comum haver 2 ovos por ninho de atobá, e o primeiro a nascer jogar o segundo para fora. A gente antropomorfiza a natureza, enxerga ela com uma lente que depende da nossa cultura. Certamente um atobá vê esse espaço, sente esse espaço como algo muito diferente. Mas o que temos em comum é que nós todos precisamos de lugares assim. Precisamos da natureza. Ela não tem a intenção de ser gentil ou má, ela simplesmente é. Não somos nada sem ela. Enxergar essa complexidade linda, feita de regras muito básicas às vezes, mas levadas ao extremo por bilhões de anos, é o que moldou tudo que é vivo. Enxergar assim, acho que é a melhor forma de honrar a visita do Darwin a esse lugar. E é bem possível que ele tenha ancorado mais ou menos onde o balanço está. Afinal, é o melhor abrigo da ilha. Mas eu não quero dizer, com esse olhar evolucionista e até um pouco mais frio, que os atobás não sintam algo análogo ao amor. Pelos seus pares, pelos seus filhos. Eu prefiro acreditar que eles sintam sim. E vendo essas cerimônias de acasalamento aí, me levam mais a crer nisso. Quem sabe eles tenham algum senso bem básico de comunidade, repartindo esse espaço aqui. De lá fomos à Praia do Caldeiro, onde na época da caça das baleias, parece que havia uma caldeira onde se extraía o óleo. Era melhor ir logo porque a noite estava chegando. Rapidamente chegamos até a praia, que é um lugar de desova de tartarugas, e por isso mesmo raramente recebe turistas. A Praia dos Caldeiros, que é onde é um dos sítios, né, de desova de tartaruga cabeçuda aqui na ilha. O outro ponto é lá no porto, onde vocês desembarcaram. Tem alguns ninhos lá. E aí a gente monitora e fica de olho também nos retornos, porque as fêmeas elas sobem mais de uma vez numa mesma temporada para fazer a postura. E aí depositam cerca de 120 ovos, né, na areia. Cada uma? Cada uma. E desses 120, em média, quantos sobrevivem até fazer o adulto? Fala que de 1000 filhotinhos que nascem, 1 ou 2 só vai conseguir chegar na idade adulta, né? Porque tem muitos predadores, né? Tem época específica? Sim. Aqui na ilha a gente começa a monitorar em outubro, vai até março. A postura e também nascimentos, né? O ninho demora cerca de 50, 55 dias para eclodir. Então, os ninhos que chegam no final da temporada ainda vão estar nascendo lá para meados de abril. Maio. Olha isso. Esse lance aqui deve ser bem antigo, meu. Há algumas peças aqui de um momento que definiu o futuro da ilha e da região. Em 1961, a Petrobras começou a perfurar a ilha à procura de petróleo. Por sorte desistiu porque as rochas eram muito duras. Mas é ainda possível ver ferramentas e algumas estruturas, como essa base de concreto lá no topo. Isso aqui ia ser muito diferente se isso acontecesse. As tartarugas e os atobás, de certa forma, devem esse espaço que tem para se reproduzir à dureza das rochas da ilha. Então, essa aí são marcações de ninhos, esses? Aqui é o ninho. Marca o número da estaca, a data, ocorreu a desova. Esse aí, por exemplo? Aí o ninho, os ovos eles ficam enterrados a mais ou menos 50 centímetros de profundidade. A tartaruga, quando sobe, ela faz uma cama, né, que a gente chama. Ela tira toda a areia com as nadadeiras anteriores, depois ela começa a acabar com a posterior. Esse aí de que época? Esse foi de 22 de novembro. Boa sorte aí, galera. Eu sei que as chances são pequenas, mas vamos firme aí que vale a pena.
Lá de cima, as fragatas já estão a postos para a primeira provação da vida de uma tartaruga. O ataque aéreo. Nessa praia, mesmo nas coisas pequenas que se encontram na areia, dá para ver objetos muito interessantes, como restos de coral e de algas, que não são tão fáceis de ver em praias do continente, pelo menos as que fui até agora. Há aqui vários ninhos identificados, e alguns já estão para eclodir a qualquer momento. Nossa, esse daí. Então esse tá pra... Eu quero acampar aqui agora, gente. Infelizmente, não dá. A gente já teve muita sorte de conhecer esse pequeno cantinho do mundo. E mais sorte ainda tem quem tem a chance de trabalhar por aqui. Pelo menos eu enxergo assim. Não é um lugar qualquer. Só pela paisagem já seria especial. Mas nem é só isso. Tem muito mais aqui. História, solitude e vida. Vida rara, frágil, sob nossa responsabilidade de certa forma. Nós temos o poder de deixar como estava nos últimos milhares de anos ou querer coletar tudo, até mesmo petróleo de um lugar assim, com tantos outros lugares para fazer isso. Ó, a gente vai tentar agora achar um ninho perdido que a maré escondeu. Imagina que emoção você te acha, hein? Elas viram um tempo atrás o rastro de uma tartaruga na praia que a maré apagou. Então é possível que ela tenha postado seus ovos aqui. A gente cavou nesse aqui, mas não tinha nada. Cara, fiquei chocado que elas conseguem cavar nessa terra aqui, as tartarugas. Tem vários lugares aqui que elas colocaram ovos. Geralmente ficam 2 meses até eclodir. Então tem vários aqui que estão para eclodir a qualquer momento, que seria maravilhoso, né? Mas geralmente é de noite, só se vê os rastros. Pelo menos aqui do jeito que é feito em Abrolhos aqui, né? Com a gente. Que lugarzinho pra nascer, né? Imagina que valor tem essa vida, né? Tipo, de 1000 ovos, 1 ou 2 sobrevivem. Caraca, né? Tipo, descer na Normandia, na Segunda Guerra, assim. É interessante olhar como em outros períodos da história não havia tanta preocupação com ecologia. E a natureza era uma coisa mais a ser vencida, subjugada. Os primeiros europeus que chegaram aqui tinham essa cultura. Talvez eles não tivessem a chance de serem diferentes. Era o produto da sua época, das suas necessidades, dos problemas que enfrentavam. Hoje os problemas não são mais os mesmos. Somos mais de 7 bilhões. O nosso consumo de energia aumentou em uma escala muito maior e o nosso poder de transformação cresceu sem paralelos. Tudo isso no mesmo planeta, com os mesmos recursos. Temos o poder de mover montanhas, de extrair líquidos fósseis a 2.000 metros da superfície do mar, furando mais 3.000 metros de solo. Podemos transformar intencionalmente outras espécies para nos servir, remover florestas para dar pasto a elas ou para plantar ainda outras espécies que editamos geneticamente. E esse poder, como qualquer outro poder, é uma ferramenta. Não é boa nem ruim. Depende do que você faz com ela. Infelizmente, a nossa responsabilidade e a nossa capacidade de observar um problema global e resolver em conjunto, como espécie, não cresceu na mesma velocidade. Está muito atrás do nosso poder de transformação. As grandes guerras do século XX foram a prova disso. Transformamos o poder recém-conquistado de construir máquinas para fazer sistemas mais avançados de destruição. Só quando ficou completamente insuportável, criamos mecanismos de paz. Mas nesse ponto parece que já começamos a esquecer. A beira do precipício climático que nos encontramos é outro exemplo, e não parece que vamos lidar melhor com isso. Esse é apenas um dos motivos de ser tão importante ter um lugar assim. Ser belo é só um efeito colateral do verdadeiro valor que tem esse arquipélago. Um equilíbrio que nós, quando decidimos que não fazíamos mais parte da natureza, quando tudo que tocamos virou artificial, perdemos. Ganhamos muitas outras coisas, é verdade. Não estou dizendo que não valeu a pena, mas sim que temos muito mais responsabilidades do que qualquer outro ser nesse planeta. Isso foi só um gostinho de Abrolhos. No próximo episódio tem muito mais. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar,
clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.